Olá, meu querido amigo, seja muito bem-vindo para esse que é o nosso primeiro encontro de um curso de Introdução à Teologia de Missões e Evangelismo. Sou grato a Deus pela sua vida e espero que o Espírito Santo venha nos conduzir à execução da completa vontade dele. Nós iremos nos reunir durante esses encontros aqui, aproveitando toda essa situação para que nós venhamos nos conscientizar mais sobre o que é missão, sobre a importância, sobre os movimentos de Deus em missão. Todas as ações permissivas de Deus na terra ocorrem com uma intenção missionária, seja as mais adversas e complexas possíveis. Lembremos-nos dos acontecimentos de Atos dos Apóstolos, onde Deus permitiu uma perseguição vir sobre a igreja local de Jerusalém, só que essa perseguição teve como fruto principal um dos maiores movimentos missionários que eclodiu de uma perseguição, de uma aflição. Logo, nós que somos sensíveis ao Espírito Santo devemos interpretar todos os acontecimentos nessa terra como uma chama missionária, um impulso missionário. Sobretudo no nosso tempo, onde mesmo em reclusão nós temos a possibilidade das redes sociais e aqui estamos para que nós venhamos nos conscientizar sobre missão. Algumas ponderações antes de começarmos a aula, nós iremos seguir a partir desse curso, desse livro. O curso será executado sustentado a partir deste livro, um livro desenvolvido pela Secretaria de Missões de Blumenau, e a partir dos vetores dados nesse livro, em seus 4 capítulos, iremos ver os 4 principais pilares da teologia de missões, tá certo? Então, você que não tem esse livro, tem o desejo de adquirir, nós temos ele na Secretaria de Missões. Você pode estar entrando em contato com o seu líder de missões local, o seu líder regional, você que está em Blumenau, dependendo da situação, sem infringir nenhuma regra, sem quebrar nenhuma diretriz, você pode estar adquirindo esse livro. E para quem não pode adquirir esse livro, quem não está aqui em Blumenau, quem está em outras cidades, outros estados ou em outras nações, ou também você que está aqui em Blumenau e está impossibilitado, não tem outra forma, nós iremos disponibilizar aqui nos cards e também aqui no na nossa descrição um link que vai dar acesso para você adquirir o e-book. Você pode ir lá adquirir a versão digital do nosso livro, Introdução à Teologia de Missões e Evangelismo, e através também desse livro, desse link, você pode adquirir, comprar ele ali. Também iremos disponibilizar o WhatsApp da Missão Esperança. Aqui embaixo vai ter o WhatsApp da Missão Esperança para que você venha nos mandar uma mensagem e assim nós iremos enviar para você esse e-book. Esse e-book será enviado para você para que você possa acompanhar a aula com mais proximidade, até porque eu não irei falar tudo o que tem no capítulo, eu não irei expor tudo que tem no capítulo ali por uma questão de tempo. Você vai pegar o livro, vai ter ele em mãos ou no seu computador, no seu item aí, computador, celular, para que você possa acompanhar na totalidade aquilo que vai estar disponível. Então, meu irmão, tendo em vista essa diretriz, vamos começar a nossa aula, que vai partir do ponto principal e inicial, que é uma conscientização missionária. Algumas coisas são necessárias para que nós venhamos entender o que de fato é missão. Logo no começo, nós temos a introdução, o prefácio, do nosso vice-presidente, pastor Lediel, e eu separei uma frase que ele fala aqui, a seguinte: missão é o ofício intransferível que foi ortogado por Jesus a todos os seus seguidores, de fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ele nos ordenou. Mateus 28, 19, um dos textos áureos sobre a grande comissão. Essa consciência deve ser a base que nos sustenta para que nós venhamos executar e fazer missões. Missão é um atributo ortogado por Deus, uma missão literalmente ortogada por Deus para que todos os discípulos venham executar. Não existe a opção de não fazer missão. A partir do momento que Jesus Cristo entrou na sua vida, não existe a opção para que você não venha fazer missão. Usando a frase do Charles Spurgeon, amplamente conhecida, todo cristão é um missionário ou ele é um impostor.
Todos nós temos implicações missionárias em áreas específicas designadas pela presciência de Deus em seu plano eterno. Logo, todos somos missionários. Essa consciência tem que sedimentar na sua cabeça, fazer morada em seu coração, e a partir do momento que isso fazer morada no seu coração, você irá frutificar de forma consciente e total em missões. Na introdução desse livro, eu usei uma citação do David Bosch, um dos principais autores no que diz respeito à missão no mundo. Diz o seguinte: missão não é a principal atividade de uma igreja, é antes um atributo de Deus. Assim como Deus é amor, assim como Deus é justiça, assim como Deus é misericórdia, Deus é missionário. Outra frase um grande missionário inglês que atuou em terras africanas, David Livingstone, que diz o seguinte: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Jesus Cristo foi a missão que andou, a missão encarnada, a personificação da missão. O nosso Deus é missionário. Seria muito estranho se nós não fôssemos de igual modo uma igreja missionária. Seguindo o curso da nossa introdução na página 12, tem uma outra citação que é muito importante para a sua consciência missionária, que diz assim, ó: todos, de certa forma, foram atingidos e conquistados para Cristo pelo ardor missionário no coração de alguém. Meu irmão, se nós somos igreja hoje, se nós temos o privilégio de cultuar a Cristo, se nós temos a oportunidade de ter uma consciência cristã despertada pelo Espírito Santo, é porque no coração de alguém ardeu a consciência evangelística, ardeu a consciência missionária, e esse alguém, impelido pelo Espírito Santo, saiu da sua casa, ou simplesmente te encontrou na rua, ou estava numa igreja, no seu trabalho e te evangelizou. Enfim, alguém entendeu a sua chamada missionária e você foi atingido por isso. Eu fui atingido por isso. O Brasil foi atingido através de missionários que veio de outras nações, outros países, com a consciência em Deus para a execução da missão. Essa é a grande chave para que nós venhamos ter uma conscientização missionária saudável, madura. Tendo isso em vista, meus irmãos, lembremos que os nossos tempos, um tempo de muito consumismo, um tempo de muito ativismo, que agora fomos forçados a nos reorientar, aprender a viver, é fundamental um despertar de uma consciência missionária. É urgente o entender que todos nós temos implicações, nós temos atitudes aos quais nós devemos tomar, que é ortogada pelo próprio Deus. Não é uma opção, não foi dado por homens, não lhe é cabível escolher ou pleitear uma ou outra coisa, não. Todos nós temos a necessidade da execução e o cumprimento da missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns nomes citados nos remete a essa urgência e nos direciona a exemplos que já foram precedidos, já foram executados por outras pessoas. Lembremos-nos de Gunnar Wing e Daniel Berg. Saíram de suas terras, saíram de suas casas, foram para uma outra nação, estudaram lá, e dessa outra nação vieram até Belém do Pará. E através dessa chama missionária, desse comportamento resoluto e corajoso, nós temos hoje a Assembleia de Deus, que é a maior denominação cristã do nosso país. De igual modo, lembremos de Robert Ray Cale, que saiu da sua casa, veio até o Rio de Janeiro e ali começou a Igreja Presbiteriana no Brasil. Assim como já citado David Livingstone, que também evangelizou enormes faixas de terras em diversos lugares da África, atingindo nações e etnias que nunca tinham ouvido acerca da mensagem da cruz, nunca tinham sido constrangidas e conduzidas ao arrependimento através da mensagem e do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrar dessas pessoas que viveram e nos precederam é fundamental para que nós venhamos ter a consciência de que sim, é possível fazer missões. Sim, é necessário fazer missões. E sim, eu sou um agente missionário. Seguindo o raciocínio, lembramos-nos de João 12, 25. Diz o seguinte: aquele que ama a sua vida a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo a preservará para a vida eterna. Isso é fundamental. Na verdade, isso nos causa um alívio, porque o mundo nos imprime tantas demandas,
o mundo nos exerce tantas pressões exteriores e internas que lembrar que, de fato, essa vida é passageira e todas as coisas são como fumaça ao vento. E o que de fato fica para a eternidade e reverbera em toda a nossa existência é o que nós fazemos em missões. São as nossas escolhas missionárias, é a forma ao qual nós evangelizamos, são as nossas decisões em Cristo Jesus. Seguindo a partir da página 15, eu quero lhe dar alguns objetivos que nós iremos buscar responder e atender nesse curso de missões. O primeiro deles, lhe despertar sobre as implicações missionárias, trazendo todas as reflexões e apontamentos à luz das Escrituras. A nossa base é um único livro, meu irmão, a Bíblia. Aqui nós temos sustentado todas as nossas diretrizes missionárias, teológicas, daquilo que Deus nos chamou para executar. O segundo ponto, expor propostas teológicas claras e cristocêntricas para a teologia de missões. Em terceiro momento, estruturar de forma clara o papel do líder de missão e sua atuação em uma igreja local. Em quarto momento, apresentar ao participante metodologias de liturgia para cultos missionários. E por último, propor formas práticas de evangelismo e de tudo que for exposto até o momento. Entrando no primeiro capítulo, a partir da página 17, eu deixo uma citação de Don Richardson, que diz assim, ó, Deus preparou todo mundo para o evangelho, e o evangelho para todo mundo. Don Richardson, para quem não conhece, ele escreveu 2 livros maravilhosos, que faz parte da sua biografia, Senhores da Terra e Totem da Paz. Indico muito a leitura desses 2 livros, além disso ele é conhecido por um livro dele, que é um best-seller, que é Fator Melquisedeque. Don Richardson trabalhou junto com os povos não alcançados de Papua Nova Guiné. Ele é australiano, se direcionou a essa região que até então nunca tinha tido contato com um homem branco. Não é nem que o evangelho não tinha chegado lá, não. Eles não tinham tido contato com o homem branco. Totem da Paz, ele cita uma passagem onde ele chegou e as pessoas pensavam que ele era um morto, porque ele tinha pele branca, e naquela região todas as pessoas eram negras, e ele pensava que ele era um morto que voltou, foi queimado pelo processo da queima ali, a sua pele ficou pálida, e ele era uma pessoa que morreu e voltou dos mortos. São passagens interessantes, são passagens fundamentais de um homem que ainda está vivo. Isso não aconteceu há 500 anos atrás, há 300 anos atrás, não. Isso aconteceu há poucas décadas de nós, de um homem que largou todas as coisas dessa vida, entendendo que aquele que larga a sua vida nesse mundo, a ótica humana você perde, mas na ótica cristã, na matemática dos céus, você ganha. Então, seguindo o raciocínio dessa proposta de Don Richardson, vamos mapear a palavra missão. Missão, ela não aparece na Bíblia. Você não vai encontrar em nenhum momento a citação faça a missão, ou essa é a missão. Não. Mas mesmo não aparecendo de forma explícita, missões aparece desde o primeiro capítulo, o primeiro versículo do livro de Gênesis, até o último capítulo do último versículo do livro de Apocalipse, de forma explícita e implícita. Missões é o que moveu Deus a fazer com que o seu Filho descesse dos céus, Cristo abandonasse a sua glória, a adoração perfeita e viesse aqui em forma de servo e fosse o maior exemplo missionário para todos os homens. Missão foi a razão ao qual o Espírito Santo chocou toda a criação, preparou todo o ambiente para a existência, para o haja luz, para o haja peixes, para a criação dos seres humanos. Missões foi a razão ao qual Deus criou toda a humanidade. Deus sustentou toda a criação para missões com um objetivo principal, a adoração e engrandecimento do seu nome. Deus criou todas as coisas para que o seu nome fosse adorado. E o meio ao qual a criação caída ia se convergir para esse propósito principal de Deus, que é a adoração, é missões. Missões move o coração de Deus. Logo, o termo missões não aparece na Bíblia, mas ele vem se tornar comum e a sua utilização vai ser mais vista na literatura a partir do século XVI, século XV, principalmente com as missões vindas para a América do Sul, América do Norte, missões africanas e missões na Oceania. Junto com aquele movimento histórico das navegações, as grandes expedições de navegação, algumas confrarias católicas se direcionaram para essas regiões inóspitas, essas regiões ainda não mapeadas, para evangelizar essas tribos indígenas, evangelizar esses povos ainda que não tinham sido mapeados.
assim como também movimentos protestantes, diversos movimentos protestantes menonitas, movimentos metodistas, movimentos presbiterianos, batistas, anabatistas, todas essas denominações protestantes também saíram em diversos lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, evangelizando tribos indígenas no norte dos Estados Unidos, evangelizando tribos indígenas no Canadá, evangelizando também no México, também no nosso país, no Brasil. O primeiro registro que nós temos protestante no nosso país é a partir de 1538. Nós temos as primeiras citações de pessoas sendo enviadas de Genebra, pastores sendo enviados de Genebra para evangelizar o Rio de Janeiro, evangelizar a Bahia. São várias citações que nós temos e isso se tornou muito comum na literatura. Por quê? Porque se tornou a principal bandeira de muitas companhias, como por exemplo os jesuítas, que tinha como principal premissa a sua condução missionária. Aqui no Sul, nós temos uma passagem muito famosa, conhecida como as reduções missionárias, as reduções jesuítas, onde os jesuítas concentraram as tribos indígenas em pequenos povoados, cidades, que ali eles catequizavam essas pessoas, e a partir disso nós temos na literatura o nome missão surgindo e se consolidando como um ato de Deus, um ato evangelístico, né? O problema que isso tudo causou é que toda palavra que é muito utilizada, ela tem uma tendência de se desgastar. Ela vai perdendo seu real significado, vai se tornando cada vez mais pálida, e não foi diferente com missão. E aqui já cabe-nos uma pergunta: se tudo é missão, nada é missão. O que de fato é missão? Essa pergunta tem que ser respondida a partir da Bíblia, porque hoje missão em muitos locais, infelizmente, se resume a um culto feito uma vez por mês, ou um congresso que é realizado uma vez por ano. De igual modo, algumas instituições colocam missões também simplesmente como um departamento ou uma setorização da igreja, onde se reúne para arrecadar alimento, arrecadar roupas. Isso nos conduz a uma visão cada vez mais míope e pálida do que de fato é teologia de missões. Meus irmãos, missão é muito mais do que dar comida. Missão é muito mais do que dar roupa. Missão é muito mais do que saindo batendo de porta em porta no domingo. Não, missão é toda ação da igreja. Todas as ações da igreja são ações missionárias. Nós somos uma igreja missionária, pois aquela igreja que não é missionária, ela é um campo missionário. Isso tem que estar muito claro para você. A igreja que não é missionária, ela se torna automaticamente um campo missionário. Meu irmão, essa consciência vai trazer para você uma grande compreensão e vai te tirar uma carga, vai te tirar essa obrigação. Nós deixamos de ser uma igreja departamentalizada e nos tornamos de fato corpo de Cristo ligado à cabeça que é o próprio Cristo. Isso traz para nós a consciência da vontade de Deus, pois deixa-se de banalizar o termo missão, usar-se de forma displicente e irresponsável, simplesmente para angariar fundos, simplesmente para falar que está fazendo alguma coisa ou por desencargo de consciência. Existe um livro que eu gosto bastante, e aqui já cabe uma reflexão a partir dessa figura. Um livro de um pastor batista chamado Iago Martins, chamado Máfia dos Mendigos, onde durante um ano ele fez um laboratório. E nesse laboratório ele entrava num personagem, se caracterizava como um mendigo, e ficava na praça durante 3 dias, uma semana, dormindo lá, de fato mergulhado, imerso naquele mundo, com o objetivo de fazer um laboratório e extrair a cosmovisão de um mendigo. Pessoas em situação de rua é um problema na nossa nação. Lembremos da situação que nós estamos vivendo hoje, onde nós temos a orientação de permanecermos em casa. E nós nos perguntamos, e aquelas pessoas que estão em situação de rua? Que casa que elas vão? Que quarentena que elas vão exercer? Isso é uma reflexão que cabe como uma urgência missionária em um nicho específico que é missões urbanas, uma classe específica que é as pessoas em situação de rua. Mas o Iago Martins, o pastor Iago Martins, durante o seu laboratório, ele constatou uma coisa. As igrejas evangélicas do Brasil, as igrejas católicas, algumas instituições espíritas, elas têm como ação
uma ação social, e nós, Igreja Evangélica, como ação missionária em missões urbanas, simplesmente ir lá e levar comida, levar alimento para aquelas pessoas porque elas estão com fome. Iago Martins pontua que a última coisa que um mendigo tem é fome. Ele até faz uma citação de uma passagem ao qual ele viveu, onde ele estava numa praça junto com outro mendigo e de repente chegou um pessoal de uma igreja Assembleia de Deus com sopa. E ele perguntou para o mendigo assim, você vai querer comer? E o mendigo respondeu para ele automaticamente, não, 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 esse é o pessoal da igreja, ele está trazendo sopa. Mais tarde, lá pelas 9 horas, chega um pessoal trazendo cachorro-quente, hoje eu estou preferindo cachorro-quente. Isso nos mostra que ele não só está suprido, como ele tem poder de escolha, ele exerce poder de escolha. Logo, interpretamos que a última coisa que aquele homem precisa é de alimento físico. Ele necessita de alimento espiritual, uma reorientação em sua cosmovisão. Ser reorientado, o processo de metanoia, que é o nosso chamado missionário, é aquilo ao qual nós fomos direcionados, é aquilo ao qual nós temos como obrigação de exercer como filhos de Deus. Entenda, utilizar a palavra missão de forma displicente nos conduz a uma execução falha da missão de Deus. Os grupos missionários são enormes, as urgências missionárias são extremas. Lembremos do nosso país, nosso estado. Nós temos pessoas indígenas que não foram alcançadas, basicamente 99, 105. Os números não são muito precisos, mas a FUNAI mapeia como 99 tribos indígenas que não foram ainda, não tiveram contato com o evangelho, não tem nenhuma instituição evangélica naquele lugar. Lembremos dos quilombolas, lembremos-nos dos ciganos. São tantas etnias no nosso país. Hoje, no Brasil, desde 2015 para cá, são mais de 700 pedidos de pessoas estrangeiras imigrando para cá. São pessoas advindas do Oriente Médio, pessoas que veio da Ásia, pessoas que veio do México, pessoas que veio do Haiti, da Venezuela, da Bolívia, enfim, é todo mundo se convergindo para o Brasil, para o nosso país. Meu irmão, tocando agora num ponto específico que nós iremos ver mais para frente, transcultural, não é só aquele que vai de forma direta a uma nação. Todos nós temos um chamado transcultural, seja evangelizando ciganos, seja evangelizando imigrantes, seja evangelizando pessoas de etnias diferentes. Meu irmão, todos nós temos a oportunidade da execução da missão de Deus, seja ela em missões urbanas, seja ela evangelística, seja ela em missão transcultural, seja ela em missão local. Não existe desculpa, não existe desculpa, não existe nenhuma colocação que você possa fazer que vai lhe isentar do chamado de Deus para a execução da missão. Lembramos-nos também dos povos LGBT, as pessoas, as faixas de missão urbana, as pessoas, os grupos, os clãs dentro de uma cidade que não foram alcançados a Jesus, os transculturais de forma direta, os ribeirinhos, enfim, são enormes os desafios da missão de Deus. Na página 21 eu faço uma citação que é a seguinte: somos igreja peregrina e missionária por DNA. Como exposto em nossa introdução, ser missionário não é uma escolha, é a razão da igreja existir. Somos igreja de Cristo para a missão, fundados para o cumprimento dela. Eu faço uma citação de um livro muito importante, que é o Guia Prático de Missão Integral, do Jorge Barro, que diz assim, ó: note a relação entre ir e ser. Para ir, é necessário ser. Ser o quê? Ser um discípulo que testemunha essencialmente Jesus em sua vida. Não se pode divorciar o ser do fazer. Nós só fazemos ou vamos porque nós somos. E somos discípulos amados de Jesus. E dele, nós, como igreja, testemunhamos. A partir da página 22, eu faço pequenas e breves definições de missão para que venha ficar mais claro a compreensão do que de fato é a teologia de missões. A primeira delas, que eu já adiantei, é missão transcultural, né? Eu já disse aqui que, de forma técnica, a missão transcultural é você anunciar o evangelho a uma cultura diferente. Algumas implicações são necessárias para que fique claro na sua mente
de que não é só simplesmente você colocar uma mochilinha nas costas e sair, não. Existe todo um processo de aculturamento, todo um processo de preparação, um processo linguístico, um processo psicológico, um processo emocional, um processo técnico, onde você vai aprender sobre abordagens, enfim, teologia. São diversos processos de preparação para o envio de alguém para uma ação transcultural, para pregar em outras nações. Eu vou usar o exemplo aqui da nossa cidade, da Missão Esperança, que através do CTM está em diversas nações ao nosso redor aqui. Nós temos, por exemplo, um missionário, Lucas, o Samuel, que hoje ele é pastor em uma igreja em Rio Quarto, na Argentina. De igual modo, nós temos o pastor Edson, que hoje pastoreia uma igreja na Bolívia. São culturas completamente diferentes. Você pegar a cultura argentina do centro do país, bem no meio, Rio Quarto, em nada se assemelha à cultura na Bolívia, que é uma cultura andina, uma cultura muito mais complexa, uma cultura com mais códigos, mais difícil de ser acessada, e que nada se compara ou se equipara à cultura aqui do Brasil, em Blumenau. Ousemos dizer que não só de forma de nação em nação, mas também no nosso próprio país. A cultura vista, a cosmovisão aqui do sul do país é completamente diferente da cosmovisão de alguém que está no centro-oeste do país, ou de alguém que está no nordeste do país, ou de alguém que está no norte do país. Todas essas mudanças geográficas automaticamente implicam mudanças em cosmovisão, mudanças nesse processo transcultural. Isso é um chamado urgente e também faz parte da nossa implicação como igreja, pois Cristo nos ordenou ir até os confins da terra. Logo, missão transcultural é a execução desse exercício de falar de Cristo nos confins da terra. O apóstolo Paulo fez isso com muita propriedade, tinha o objetivo de atingir os confins de forma geográfica e literal na sua cultura atual, na sua cultura contemporânea, na sua cosmovisão, que era ir até a Espanha, que naquela visão eram os confins da terra, naquele momento eram os confins da terra conhecida. É a execução literal da chamada. Pregar na China, pregar no Vietnã, pregar nos Estados Unidos, pregar no Canadá, pregar na Groenlândia, no Alasca, enfim, levar o evangelho aos confins da terra. Nós temos aqui na igreja de Blumenau um exemplo muito prático, ao qual nós temos uma parceria missionária com um missionário que hoje atua no Vietnã, em Laos, na Tailândia e também no Nepal. Ele atua nessas cidades, atua nesses países, mentoreando pastores. Lá ele está de forma direta ligado a pastores locais, autóctones. O que é o autóctone? Autóctone é aquele agente local, aquela pessoa que é da cultura, e por ele ser da cultura você atalha muita coisa, você adianta muitos caminhos que um missionário transcultural mesmo, de uma outra nação, teria que caminhar. Então, ele mentoria esses pastores locais, dando cursos bíblicos, pastoreando, ajudando de forma financeira. É um belíssimo exemplo de missionário transcultural. A outra definição importante está lá no capítulo 22, que é missão local. Por missão local, e por definição, a pregação do evangelho à comunidade cultural ao qual aquela igreja está plantada. O que é missão local? É onde você está. É onde a sua igreja, a igreja a qual você comunga, a igreja a qual você é membro, exerce missão, pregando aos vizinhos, fazendo ações evangelísticas no bairro, anunciando o evangelho de Cristo àquelas pessoas. Isso é uma definição de missão local. Eu acho que de todas as definições apresentadas aqui, é a mais simples, a mais fácil, a mais urgente que nós devemos nos atentar, que é o exercício da missão local. O grande problema de muitas pessoas é que elas têm um anseio por fazer missão transcultural, mas elas não fazem antes missão no local ao qual elas estão. Ela quer de tudo ir para a África, mas ela nunca fez uma caminhada evangélica. Ela quer de todo o seu coração pregar na China, mas ela nunca foi evangelizar o padeiro, nunca foi evangelizar, nunca evangelizou com o seu exemplo o seu patrão, nunca ajudou na igreja local em nada. Ela não exerce nada na igreja, mas ela quer ir aos confins, quer atalhar os processos, quer atropelar o processo de Deus. E isso causa falha. Isso produz uma mentalidade, além de deficitária, produz uma mentalidade totalmente distorcida do que é missão. Missão é, antes de tudo, pregar onde Deus me plantou.
seja na minha igreja local, seja nos confins da terra, eu tenho que frutificar, porque o que determina a frutificação não é o solo, é a semente. Nós somos semente de Cristo, e independente do solo ao qual nós estamos plantados, a árvore ao qual nós estamos ligados não depende do solo para frutificar. Ela é árvore frutífera e os seus ramos atingem todo o globo. Então, exerça a missão local. Outra definição muito importante é missões urbanas. No nosso contexto atual hoje, cerca de 70% da população, por exemplo, na América Latina, 70% da população mora em centros urbanos. Missão urbana hoje é uma das ações mais ostensivas da igreja. Pregar em grandes centros, centros populacionais de 1 milhão, 2 milhões, 11 milhões, como é, por exemplo, São Paulo, ou centros menores, com 100 mil, 150 mil, mas que são ajuntamento de pessoas, aglomerações urbanas. Esse é nosso principal desafio. Hoje, como Igreja de Cristo, também é um dos principais, assim como o transcultural, porque acaba criando pequenas bolhas e o excesso de informação acaba neutralizando a nossa ação como igreja, a nossa preocupação com ações institucionais e triviais também nos desfoca sobre o que de fato é missão. Então, missão urbana é pregar nos grandes centros. Essa é a chamada de Cristo. O mais interessante da Bíblia é que ela começa num jardim, mas termina numa cidade. O que começa no Éden vai se concretizar na Nova Jerusalém. Deus é um Deus tanto do jardim, tanto do campo, tanto do provincial, quanto dos centros urbanos, da cidade, do concreto. Deus é o Deus de todos. Meus irmãos, algumas estruturas sobre teologia de missão. A primeira delas que eu quero falar com vocês é sobre Deus, Deus Pai. Eu quero ler uma citação de Agostinho que está em suas Confissões, que diz assim, ó: quem me fará descansar em ti? Quem me fará com que venhas ao meu coração e uniebres, ao ponto de eu esquecer os males e me abraçar a ti, meu único bem? Que sou eu aos teus olhos para que ordenes amar-te, e se eu não fizer, te indignares e me ameaçares com imensas desventuras? Como se o não te amar já fosse a desgraça pequena. Dize-me por compaixão, Senhor meu, Deus meu, o que és tu para mim? Diz-me a minha alma, eu sou a tua salvação. Essa é uma declaração de Agostinho para como é a relação entre homem e Deus. Uma das partes que eu acho mais nobre e precisa dele aqui é quando ele fala sobre Deus, que Deus ainda se indigna, ele fica ainda indignado de nós não nos amarmos, como se fosse desgraça pequena não amar a Deus. Não existe desgraça maior para um ser humano do que ele não conhecer a verdade de Cristo, não conhecer o amor do nosso Pai. Deus é o dono da missão e o maior interessado no seu cumprimento. Essa é a frase que tem que estar em letras garrafais em toda a sua fala missionária, meu irmão. Deus é o dono da missão e o maior interessado com o seu cumprimento. Essa frase tem que tirar uma tonelada das suas costas, meu irmão. Porque é o seguinte, nos tira a urgência de achar que somos os responsáveis, os donos da missão. Não, o maior interessado na missão é Deus. Ele é o dono da missão, ele é quem criou todas as coisas. A missão é orquestrada e gerenciada pelo próprio Deus. O seu coração ferve em missões. Nós somos pequenos filhos, agentes missionários, que estamos batalhando por uma batalha que já foi ganha, que é a alegria maior. Olha só o que Paulo fala a Timóteo sobre o desejo do coração de Deus em missões. Diz assim, ó: pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, ao qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. O desejo mais íntimo do coração de Deus é a salvação de todos os homens. É que todos os homens venham a alcançar o estatuto do conhecimento da verdade. Esse é o maior desejo de Deus. Outra citação importante que nós temos na própria Bíblia está em Mateus 21:33, onde Jesus, através de uma parábola, faz a seguinte ilustração de um homem que era dono de uma vinha. Ele plantou a vinha,
Ele erigiu cercados, ele fez todas as coisas e permitiu com que homens viessem, arrendassem a terra e produzissem nela. Foi isso que Deus fez conosco. Ele criou todas as coisas. Ele ergueu todas as coisas. Toda a existência é sustentada na pessoa de Cristo, como diria Paulo aos Filipenses. Apenas apenas nos foi dado o direito de exercer, de utilizar-se disso. A partir disso, nós podemos compreender que Deus é o maior interessado em missões. Olha o que José Bittencourt diz a partir de uma citação do Timóteo Carriquer. Está na página 29, você que está nos acompanhando no livro. Diz assim, ó: através de toda a revelação bíblica se torna patente que o principal agente no drama é Deus. No princípio criou Deus. É Deus quem cria, quem julga, quem age, quem escolhe e quem se revela. Ele é ativo não só na criação, mas também nos julgamentos, na libertação do seu povo no Egito, nas exortações dos profetas e na promessa da restauração vindoura. Ele é o único e verdadeiro Deus e deseja que a sua glória seja reconhecida dos céus. Salmo 19, e nas extremidades da terra. Isaías 11, 9. Observar a missão como uma ação do próprio Deus é indispensável para compreender o que de fato é teologia de missões e suas implicações, tanto celestiais quanto terrenas. Outra citação importante que eu coloquei no livro, na página 31, que é a seguinte: o chamado de Deus ao seu povo para promover Jesus Cristo, a restauração completa das relações e condições da vida do ser humano e a criação, de tal forma que permita a alegria da vida abundante no presente, como uma antecipação do reino de Deus e sua justiça, e na vida eterna, quando se completa o estabelecimento definitivo do reino de Deus. O Filho do Homem como personificação da missão. Depois de compreender quem é Deus em missão e ele como um principal agente, o maior interessado em missões, o dono da missão, o donatário de tudo, nós iremos entrar na missão encarnada, que é a personificação de Jesus Cristo. Na página 33, que diz assim, ó: Jesus é o ponto central de toda a história, desde a primeira escrita até a sua volta gloriosa. Jesus é o principal personagem da história. Toda a história existente é por causa dele. É porque ele disse, ele se esvaziou-se de si, veio até essa terra, tornou-se servo, foi até a morte, morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, que nós temos o privilégio de existir. Se não fosse a morte de Cristo, nós teríamos morrido. Se não fosse a morte de Cristo, nós estaríamos condenados. Lembramos de que Paulo fala aos Efésios no capítulo 2, nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo tenebroso, até que Cristo nos encontrou. Até que a missão foi encarnada e andou nessa terra. Até que a missão veio, sangrou, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia. Cristo, o perfeito missionário, era notado tanto por sua pregação quanto por sua conduta ética e moral, atraindo assim para si as multidões. Esse era o grande exemplo de Cristo. Ele era notado por todos por um princípio muito básico, porque ele era missão em cada respirar. Ele era missão em cada caminhar, ele era missão em cada fala, em cada palavra. Tudo que Cristo fazia era com o intuito missionário, o intuito evangelístico, pregar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Outra citação muito importante sobre a pessoa de Cristo é de David Bosch, que diz assim, ó: nós não podemos com integridade refletir sobre o significado da missão hoje, sem olhar para Jesus Cristo do Novo Testamento. Precisamente porque a nossa missão encontra sua âncora na pessoa e ministério de Jesus. Você quer saber como fazer missão, meu irmão? Olha a vida de Jesus. Simples. Olha como Cristo caminhou nos 4 evangelhos. Reflete sobre as falas de Jesus, os diálogos de Jesus, a forma ao qual ele lidava com os seus discípulos. Personifique Cristo. Tome-se para si a personalidade e a mente do Senhor e se torne como Cristo, seja de fato um cristão, um pequeno Cristo. Essa é a melhor forma, ou a única forma, de se tornar missionário. De fato, um missionário eficaz. É muito importante a pessoa de Cristo Jesus em missões,
porque ele foi eficaz em todas as esferas sociais, em povos não alcançados, em povos marginalizados. Jesus deixou um exemplo em todos os níveis aos quais nós podemos refletir sobre o que de fato é missão. Jesus pregou a povos transculturais como os samaritanos. Jesus foi lá e falou ao endemoniado de Gadara. Jesus foi lá e falou àquelas pessoas que estavam com fome, evangelizou aquelas pessoas, aquela multidão. Jesus, de igual modo, foi pregar a publicanos, que era uma esfera mais alta da sociedade. Jesus falou a fariseus, Jesus falou a mendigos, Jesus falou a todos. Jesus falou em contexto urbano, Jesus falou em contexto rural, em vilas. Todos os níveis que nós podemos refletir sobre o chamado missionário da igreja, nós temos uma resposta em Cristo Jesus. Todas as coisas são respondidas na personificação da missão que é Cristo Jesus. Logo, meu irmão, não tem como pensar missão sem pensar Jesus. Pensamento missionário nos conduz de forma refratária para a pessoa de Cristo Jesus. Após entender a pessoa de Cristo Jesus como a missão que andava, lembre-se do Espírito Santo de Deus. Ele como o motor das missões, ele como o principal incentivador, o capacitador, ele que movimenta, ele que empodera, ele que molda a igreja como um agente missionário. Impossível fazer missão sem Deus. Eu vou fazer uma citação agora de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 5 ao 6, que diz assim, ó, na página 36 do nosso livro, Missão, Esperança, Introdução à Teologia de Missões e Evangelismo, tem uma citação que é a seguinte: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, pela graça nós somos salvos. Em outra citação, diz assim, ó, a citação de Agostinho: tua coleta concentra em mim e eu não percebia. Ensurdecia-me o ruído das cadeias da minha mortalidade, justo castigo à soberba da minha alma, e eu me afastava cada vez mais de ti, e tu o permitias. Meu irmão, nós só fomos salvos porque Cristo nos conduziu à salvação através do seu Santo Espírito. É impossível fazer missão sem a ação miraculosa do Espírito Santo, porque quem traz a consciência e a necessidade do arrependimento, a consciência da ira vindoura, a consciência do pecado, a consciência de que nós somos pecadores, inaptos e completamente incapacitados de chegar à salvação sem Cristo Jesus, é o Espírito Santo. Tanto quem nos salva é o Espírito Santo, e de igual modo, quem nos traz a consciência de que nós precisamos ir fazer missão, que nós outrora éramos condenados do pecado e agora nós temos como salvos em Cristo Jesus a obrigação de levar a mensagem, é também o Espírito Santo. Além disso, quem nos fornece os dons é o Espírito Santo. Quem nos conduz a exercer o seu fruto é o Espírito Santo. É impossível fazer missão sem o Espírito Santo, porque a igreja que move em cura, ela só se move em cura com o Espírito Santo. A igreja que move em profecias, em línguas, só se move pela capacitação do Espírito Santo. Logo, meu irmão, é impossível sem essa ação trinitária de Deus como dono da missão, Cristo como a missão encarnada e o Espírito Santo como o principal empoderador ou o único empoderador de missões, é fundamental e nos traz uma saúde teológica, nos traz uma possibilidade de estarmos saudáveis e executar a missão em sua totalidade. Nenhum texto explica melhor a missão do que Atos 1 e 8. Eu vou ler para vocês. Diz assim: mas receberei poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós só podemos receber poder, o dunamis do Espírito, através do próprio Espírito. Nós só podemos executar a missão através do Espírito Santo de Deus. O avivamento, os dons, o fruto, a ação e movimentações do Espírito sempre acontecem com um propósito único de cumprir e anunciar a missão de Deus. Uma citação importante, na página 39, diz assim, ó: é impossível fazer a obra de missões sem o poder do Espírito Santo. É impossível haver poder do Espírito Santo sem que tenha uma visão mundial. Se olharmos para a história da igreja, veremos que sempre que houve um derramamento do Espírito Santo, o resultado foi um grande movimento de missões mundiais. Meu irmão, a nossa oração,
a partir da reflexão dessa primeira aula é a seguinte: Deus precisa trazer uma saúde missionária para as nossas igrejas. Antes de tudo, Deus precisa trazer uma saúde missionária para as nossas consciências. Que nós vamos entender que a missão não é de humanos, missão não é de instituições, missão é do próprio Deus. E que se eu quiser conhecer mais de missão, eu preciso somente olhar para Cristo Jesus e entender cada passo, cada respirar, cada palavra do nosso Senhor Jesus que morreu na cruz por mim e por vocês. E além disso tudo, devemos implorar diariamente ao Espírito Santo por dons, por avivamento, mas com um único objetivo: cumprimento da sua missão. Jesus nunca permitiu o Espírito enviar para nós, capacitar e empoderar a sua igreja com dons com objetivos individuais e egoístas. A única forma ao qual Deus libera para a sua igreja avivamento, dons do Espírito, é com o objetivo de anunciar e expandir o reino dos céus. Todas as ações evangelísticas e miraculosas de Cristo foi com o objetivo de anunciar o Evangelho. Nenhuma foi com o objetivo egoísta e escuso. Em tempos onde pessoas agendam a ação do Espírito Santo, em tempos onde as pessoas veem o Espírito Santo como uma simples força, onde ela é quase um capacho para a execução do meu bel prazer. Uma igreja que tem consciência e ora para que o Espírito Santo venha capacitar, é a igreja ao qual Deus irá usar poderosamente na terra. Meu irmão, essa é a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, onde nós vimos sobre teologia de missão. No próximo encontro, nós iremos ver sobre eu como um missionário, eu como um agente de missão, o que eu de forma individual faço em missões e de forma coletiva como igreja local. Que Deus venha te abençoar ricamente. Te espero aqui no nosso próximo vídeo e reitero, se você quiser adquirir esse livro, entre em contato com a Secretaria de Missões através do WhatsApp, que vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo, e também através do link que vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo, onde você pode adquirir o PDF e se inteirar, conseguir interagir mais e absorver na totalidade esse curso de missões. Que Deus venha abençoar ricamente a sua vida e venha nos guardar dia a dia. Deus abençoe vocês.